O Campeonato Brasileiro até agora pro Atlético pode se considerar um campeonato óbvio e eu vou provar isso pra vocês. No Beira-Rio, um jogo que o Atlético conseguiu surpreender o Internacional. Vitória, 3 pontos e o Atlético começando muito bem a competição. Aí a gente vai contra o Santos e mais uma vez. Kevin Viveiros decisivo e o Atlético soma mais 3 pontos. Um início bem surpreendente para quem temia esse retorno para Série A. E aí a primeira derrota, o primeiro revés jogo contra o Corinthians, um Atlético até jogando bem, conseguindo propor o jogo, mas no final das contas a bola não entrou e o Atlético perde de 1-0 para o Corinthians. Depois a gente vai até Bragança Paulista, um jogo que o Atlético começa perdendo, o Bragantino tem o jogador expulso, o Atlético empata e no final das contas também fica com gosto muito parecido do que foi o jogo na Arena contra o Corinthians, que o Atlético merecia coisa melhor. Aí, derrota pro Fluminense no Maracanã, um jogo que o Atlético vai buscar o empate e acaba cedendo o gol da vitória do Fluminense nos últimos minutos. Vitória contra o Cruzeiro na Arena da Baixada, vitória contra o Botafogo na Arena da Baixada. Faltou o jogo contra o Curitiba que eu não botei aí. Faltou mesmo? Faltou. Faltou o jogo contra o Curitiba que eu não botei aí. Aí você teve derrota pro Bahia, derrota pro Atlético Mineiro. E o que eu quero trazer com isso tudo? Quero trazer que até agora o Atlético não teve no campeonato um jogo que ele tinha obrigação de ganhar. Um jogo que ele era extremamente favorito. Um jogo que ele estava acima de qualquer projeção em relação ao rival. Muito pelo contrário. O campeonato do Atlético até agora é muito mais um campeonato que o Atlético surpreende times que são favoritos, como é o caso do Cruzeiro, como é o caso do Botafogo, como é o caso do próprio Internacional, como é o caso até do Santos, do que propriamente dito um campeonato que o Atlético é surpreendido. E esse jogo contra a Chapecoense muda um pouquinho a temática do confronto pro Atlético. É um confronto que o Atlético vai ter que se impor para conseguir conquistar os 3 pontos, para conseguir o óbvio, que nesse caso é a vitória. E o Atlético tem que lidar nesse confronto contra a Chapecoense como um confronto ali que, cara, é obrigação. E é difícil falar que um cenário é obrigação. Acho que dentro de um campeonato, o Atlético tem poucos jogos que são obrigação. E eu falo que pelo menos 5 deles são. E é exatamente esses jogos que eu quero trazer aqui pra vocês. Ó, contra o Coritiba, levando em consideração muito mais o nível do que a bagagem emocional do confronto, obrigação a gente foi lá e cumpriu. Chapecoense, Remo, Mirassol, pela fase que o Mirassol vive, Vitória, são mais 4 obrigações que o Atlético tem no campeonato. E levando em consideração que o Atlético consiga conquistar esses 15 pontos, o Atlético tem para o seu primeiro objetivo dentro da competição, que todo mundo sabe que é a fuga do rebaixamento, 1/3 do campeonato conquistado. Então eu espero que daqui a pouco a gente bote o checkzinho ali na Chapecoense, em breve contra Remo, Mirassol e Vitória, que aí vai ser um grande sinal de tranquilidade de um Atlético conseguindo conquistar o óbvio dentro da competição. E aí a gente lembra de 2024 que não foi um ano fácil, que foi um ano que gerou um rebaixamento. A gente contava a gente contava com os pontos contra o Bragantino, a gente contava com os pontos contra o Fluminense, a gente contava com os pontos contra o Vitória. E foram 3 jogos que acabaram derrubando a gente. Então, levando em consideração um Atlético humilde que considera a briga do Furacão não cair, ter um campeonato tranquilo e depois pensar numa classificação para a Copa Sul-Americana, esses jogos são fundamentais. São jogos que a gente não pode abrir mão. E são jogos que têm um desenho tático muito claro. Que são esses times muito retraídos, esses times muito fechadinhos, e esses times optando por saída rápida. Esses times optando por um contra-ataque. Esses times optando em jogar no erro do Atlético. Algo que o Atlético não pode permitir. São times que eu acho que tem a única alternativa esse jogo de transição. E o Atlético, eu acho que muito da boa campanha que faz, e de uma campanha de certa maneira surpreendente, é provando que não é só um time de transição. Isso acaba levando o nível do Atlético de competitividade a uma posição muito maior.
Por exemplo, contra o Botafogo, gols que não foram só de transição. Teve gol de transição, mas teve gol de bola parada, teve gol de construção. Aí você para pra pensar no jogo contra o Cruzeiro também. O Atlético dando a bola, sabendo gerar jogo, sabendo propor jogo. Então é um Atlético mais plural e mais preparado para os diversos cenários que a gente vai encontrar, inclusive para encarar uma retranca. O que na temporada passada, de certa forma, era um drama. Nossa, o Atlético vai jogar contra um time muito fechado. Isso não pode ser algo que o Atlético não saiba lidar. Porque na teoria são os pontos mais acessíveis. Não tô falando que são fáceis, mas são mais acessíveis. Porque se a gente não consegue ganhar da Chapecoense em casa, não que tenha um paralelismo ali de pontos, não ganhou da Chapecoense em casa, vai ganhar do Flamengo, não é isso. Mas você começa a questionar. Putz, era um resultado que o Atlético não podia abrir mão. E o Atlético acaba abrindo mão. Então, assim, é um problema. Vira um problema. Inegavelmente se torna um problema. Então, esse jogo contra a Chapecoense, o torcedor precisa lidar como, assim, uma decisão pra lá na frente o Atlético não lamentar de pontos óbvios perdidos. O Atlético vai perder muito ponto, como perdeu pra Bahia, como perdeu pra Atlético Mineiro, mas o Atlético não pode lamentar dos pontos óbvios perdidos porque eles doem demais. Eles doem demais. Então, é uma análise que eu trago de um Atlético que eu acredito até que esteja preparado para esse tipo de confronto. De um Atlético que eu até acredito que esteja pronto para esse tipo de confronto, no sentido de, cara, a gente precisa ter a cabeça no lugar, é óbvio, mas a gente precisa entender que a gente é o melhor time aqui. E essa posição de ser o melhor time, até por tudo que o Atlético vem evoluindo pelo trabalho do Odair, muito focado também em ter a bola, que em algum momento eu confesso pra vocês que eu achava uma ousadia até desnecessária, que o Atlético tinha que ser um time fechado, que o Atlético tinha que ser um time de transição, mas no final das contas eu acho que isso acaba permitindo que o Atlético tenha uma coragem, uma capacidade, uma autoconfiança de pegar um jogo como esse e, cara, vencer e não se amedrontar com o contexto de se expor e tomar contra-ataque. O Atlético vai, por tudo que já mostrou no Campeonato Brasileiro, pelos jogadores que tem, Esquivel, Dudu principalmente, Luiz Gustavo, Benavides, sabe? Se sentir confortável com a bola, se sentir confortável propondo o jogo. Isso foi uma construção de um Atlético que já mostrou muita dificuldade nesse sentido, mas de um Atlético que claramente se sente mais pronto. De um Atlético claramente que se sente mais preparado para esse tipo de contexto, beleza? Então, acho que é isso. Volto a dizer, o torcedor é muito importante para não criar um cenário de animosidade dentro do jogo e que o Furacão consiga, de certa maneira, conquistar o que todo mundo espera dele. Vou até trazer de novo aqui aquela artezinha. Ó, Curitiba já foi, faltam 4 jogos, 1/3 do nosso campeonato, 1/3 do nosso objetivo tá aí.